Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu gosta de passarinho? Todo mundo tem um tio ou um parente que vivia cheio de gaiola em casa, com passarinho e periquito e sei lá mais que bicho e sempre tinha, né, uns passarinho pendurado na porta e tal. Vou falar pra você, eu acho que esse passarinho aqui ninguém ia querer ter em casa, hein? Então, depois de enfrentar o leão de Nemeia, enfrentar a hidra de Lerna, matar uns passarinhos ia parecer fácil, né? Só que não, fica pra ver. Muito bem, então sejam bem-vindos, bora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar do terceiro trabalho de Hércules. Sim, esse cara foda, estamos aí na jornada, cumprir os 12 trabalhos junto com ele, aprender sobre tudo isso. E hoje nós vamos falar exatamente disso, do terceiro trabalho, que é o quê? Ele enfrentando as aves do lago Estínfalo. Então, como nós já vimos nos vídeos anteriores, a vida de Euristeu era pautada em destruir Hércules. Então, ele queria matar Hércules, ele não queria saber, né? A ideia dele era matar Hércules. Como ele tinha falhado na missão do leão e na hidra, ele pensou que ele não, né? Era de um jeito de colocar isso na cabeça dele, que mandando ele para matar as aves do lago Estínfalo, ele não ia conseguir sobreviver. Por quê? Vamos lá, né? As aves eram bichos extremamente grandes, ó, que nem tá na foto aqui, então elas eram muito grandes. As penas dela eram de bronze puro, e quando elas estavam sobrevoando, e eram tantas aves, que as pessoas diziam que não tinham como contar a quantidade de aves que tinha lá. Mas quando elas estavam sobrevoando, além do grito ensurdecedor que elas davam, que deixava as pessoas loucas, tinha uma coisa pior. Essas penas que elas tinham de bronze, como que crescia essas penas, né? Ferro saindo do corpo, cara, cada coisa que esses gregos inventam. Então, quando essas aves elas estavam lá no alto, elas começavam a atirar, que nem flechas, essas penas delas de bronze. Então pensa, você tá lá caminhando, pá, de boa, de repente começa a chover um monte de pena de ferro, cara. Então assim, elas eram muito perigosas. Então, como elas ficavam ali perto do lago Estínfalo, elas destruíam tudo que tinha lá. Plantação, casa, pessoa, rebanho, animais, o que aparecesse na reta delas, elas iam lá e destruíam, não estavam nem aí. Já imaginou se essas aves resolvem aparecer hoje? A seguradora agrícola estão tudo ferrado. E para piorar, né? Elas viviam num lugar extremamente feio, um lago escuro. Pensa, se elas destruíam plantação, destruíam árvore, destruíam tudo, né? Então era só o lago e terra. Né? Pensa num lugarzinho feio, né? Engraçado, por que todo monstro vive num lugar feio, né? Não dá pra pôr um monstro num jardim bonitinho, cheio de flor. Então, quando Hércules foi pro lago Estínfalo para enfrentar essas aves, ele levou Iolau junto, né? Então, Hércules estava com a pele do leão, né? Que era ela não era perfurada por nada, então ele não estava preocupado com essas flechas, né? Que eram as penas das aves. E também Iolau estava com ele com um grande escudo. Então, como que esse piazinho carregava? Pensa, Hércules era um brutamonte de um homem, gigante, forte. E o Iolau era um piazinho jovem, merrequinho. Como que esse piá levava? Imagina só ele levando assim, o escudo de Hércules, né? Mas então, eles chegaram ao lago, né? Eles se depararam com isso e Hércules ele ficou procurando onde estavam as aves. Elas não estavam ali, então ele avistou duas vindo assim e ele atirou as flechas. Lembra as flechas que eram embebidas no sangue da hidra, que era extremamente mortal. Então Hércules viu as duas aves, pá, atirou, matou as duas. Uma caiu no lago, a outra caiu na terra. Só que tinha muitas aves. E elas não queriam sair, elas estavam tudo lá empoleiradas nos ninhos delas e elas não queriam sair dali. Então, Hércules ficou pensando numa forma de tirar elas de lá, trazer elas do ninho dela para ele, né? Para ele poder matar elas. E ele pensando em nada. Então Atena, que era uma ajudante de Hércules, ainda bem, né? Pelo menos algum deus ajudava esse cara, né? Então a Atena, ela vai lá, deixa para ele do lado duas matracas, que é aquele troço que gira assim, faz barulho e os passarinhos vêm. Não sei se você já viu sobre isso, mas se não viu, procura, pesquisa depois, é legal. E ele viu duas e ele pegou uma, deu pro Iolau, e a outra ele pegou e começou a girar, né? E gira, que o troço começou a fazer muito barulho, e atraiu esses
esses pássaros, né, essas aves. E elas começaram a vir e começou a rodear assim, rodear, parecendo... Já viu aquela cena de urubu em cima da carniça, assim, que vem um monte de urubu, urubu, urubu? Era mais ou menos a cena do Hércules. Então, assim, ele veio, aquele monte de ave rodando, rodando, e daí elas começaram a tacar flecha nele, a flecha, né, a pena de bronze delas, né, que era um bronze puro, puro mesmo, então era uma pena pesada, era uma pena muito afiada, e eles começaram a jogar em cima do Hércules, em cima do Iolau, só que o escudo que Iolau estava segurando era o escudo que ele tinha ganhado dos deuses lá atrás no casamento. Então era um escudo que não dava para ser destruído. E como o Hércules estava usando a pele do leão, ele simplesmente se cobriu com a pele e não teve problema, porque ela não podia ser perfurada pelas penas. Então, depois que essas aves deram um tempinho para ele ali, Hércules pegou e começou a atirar nelas, e atirar nelas, e atirar. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Como que não acaba as flechas desse homem? E Hércules atirava nelas, e atirava, e cada tiro do Hércules cada flechada do Hércules era perfeita, então jogou a flecha, caiu uma ave. Tinha vezes, como o Hércules era forte, então pensa assim, às vezes ele atirava, pá, atravessava a ave e pegava em outra ave de tanto pássaro que tinha no lugar. Então, às vezes, uma flecha matava duas aves ao mesmo tempo. Então, assim, nossa, ele ficou um tempão lá atirando, até que ficou lá algumas aves soltas lá, e daí elas ficaram com muito medo e elas foram embora e foram para outro lugar viver. E assim, Hércules ele conseguiu libertar o Lago Estínfalo dessas aves que eram aves mortais e estavam destruindo tudo ali. Então, quando Hércules voltou para falar para Euristeu que ele tinha vencido todas as aves, Euristeu deu um surto de raiva lá, o bicho ficou bem louco e xingando, saiu chutando tudo e brigando. Aí Hera veio e consolou ele, né? Falou, calma, cara, calma. Mas ainda, Hércules tem que fazer 12 trabalhos. E acabou de realizar o terceiro. Relaxa, nós tem tempo para matar ele. E assim acaba o terceiro trabalho. E aí, Euristeu, como era um tremendo de um pau no fiote, ele foi pensar no quarto trabalho. Na verdade, ele não, né? Hera passou para ele qual que era o quarto trabalho, que era capturar o javali de Elimanto. Se você ficou curioso para saber os perigos que ele enfrentou para chegar lá e ainda a dificuldade que ele teve para capturar esse bicho, fica aí que no próximo vídeo eu vou explicar todos os detalhes de como foi esse trabalho. Olha, sinceramente, esse trabalho de Hércules foi meio sem graça, né? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam da história de Hércules. Se não gosta, manda também, porque daí eles aprendem a gostar, né? E é isso, minha gente. Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém, e até o próximo vídeo.